Aquele mesmo assunto, no outro contexto, pode ser extremamente interessante. Em cada momento que se define isso. Né? Para quem eu vou falar o quê? Né? Se eu vim aqui para falar de um assunto, eu estou assumindo que vocês vieram aqui para ouvir este assunto. Então eu não sou chato se falar do assunto combinado. Agora, se a gente começar a falar de outras coisas que não tem nada a ver, periga de se transformar num chato. Né? Então, essa cautela é fundamental, porque faz parte dos ingredientes necessários para manter uma boa relação de trabalho. Eu diria então que você aprender a desenvolver o controle sobre a agressividade, sobre outras emoções também, amizades, inveja, afetividade, quer dizer, poder ter tudo isso sob o domínio da razão. Aprender a respeitar diferenças, aprender a lidar melhor com essas características do interlocutor, quer dizer, melhorar a comunicação, no fundo. Não é? São ingredientes absolutamente necessários para a manutenção do emprego. Mas até aqui falamos só dos ingredientes necessários para a manutenção do emprego. Mas a minha fala tinha assim: saiba usar a sua para vencer. Não é? E aí tem o problema que vai nos ocupar essa última meia hora, ainda que brevemente e de passagem, que é o seguinte: isso que eu falei é requisito necessário para não perder o emprego, mas não é suficiente para progredir verdadeiramente no emprego. Então a inteligência emocional, como foi desenvolvida nesse livro do Goleman, que ninguém leu, e não precisa ler mesmo, quer dizer, um outro pode ter lido, mas é muito chato o livro, né? Então a gente pula vários pedaços. Ele trata mais desse aspecto, né? Até onde o indivíduo tem que ir para ser um indivíduo com inteligência suficiente para não ser mandado embora. Agora precisamos ver o que faz com que o indivíduo se transforme, ou possa ser, mais do que isso, né? Um indivíduo promissor, né? Um indivíduo que tenha futuro dentro da sua atividade, que possa avançar, crescer. Né? Vencer é isso, né? Vencer não é vencer os outros, é vencer, ultrapassar a própria limitação. É eu me transformar num indivíduo de evolução ilimitada. Primeira característica é a de possuir um cérebro poroso. Veja como é essa expressão que eu uso, que é mais ou menos um pouco aquilo que o meu pai não tinha. Meu pai foi um médico brilhante, foi um professor de medicina, foi um homem extremamente culto, mas ele fez muito menos do que ele poderia ter feito. Justamente porque ele tinha essa coisa meio rígida dentro do sistema. Quando você tem um sistema rígido, ele era capaz de aprender dos livros. Ele tinha um respeito muito grande pelos livros, todos os livros, menos pelos meus, naturalmente. Os meus eram todos besteira. Então ele tinha uma dificuldade de reciclar os pontos de vista dele, porque o cérebro poroso significa uma capacidade de aprender permanentemente. Na verdade significa ouvir o interlocutor de uma forma, ou ler, ou ouvir, tanto faz, de uma forma muito peculiar, não é? E que é já bastante menos frequente. Que é ouvir verdadeiramente querendo saber se não tem alguma coisinha interessante ali no meio daquele monte de besteiras. Ouvir prestando atenção de verdade para ver se não tem alguma sutileza que nos tenha escapado, mesmo vindo de pessoas muito mais simples, eventualmente, em termos de formação. É ouvir querendo encontrar pérolas no meio do lixo. Né? É realmente gostar de aprender. E não ter pudor nenhum de ir jogando fora um ponto de vista seu, antigo, se aparecer um outro melhor. Quer dizer, ser um indivíduo poroso significa ser um eterno reciclador. Está sempre jogando fora pontos de vista e incorporando novos. Isto é muito raro, mas vocês não tenham dúvida que é requisito fundamental
para o indivíduo evoluir, crescer, vencer profissionalmente, mas principalmente até para ser feliz, porque cada descoberta dessa é um prazer monumental. Não é? O prazer do conhecimento, aprender, é o único prazer, na minha opinião, que compete com o prazer sexual. Perigo até de ganhar, porque ele também pode durar a vida inteira, né? E o prazer sexual, com os anos, ele pode se arrefecer um pouquinho. Mas este gosto pelo conhecimento, este respeito pela maneira de ser da outra pessoa, pelo modo como cada outro cérebro pensa, ele subentende também uma ideia muito profunda e que também é extremamente útil na questão da comunicação, que é outro requisito básico para as pessoas poderem progredir até o seu limite, que é compreender que cada cérebro é único. Nem podia ser diferente, né? Isso aqui é um computador. Quer dizer, nós somos uns macacos computadorizados, né? Então isso aqui é um computador que nasce vazio, sem programa, e cujo programa se constrói durante os anos de formação, né? O computador é diferente em cada um de nós, de nascença. São 100 bilhões de células. Computadorzinho enjoado. Mesmo quando gêmeos idênticos, as pessoas aí têm computador igual. Quer dizer, o hardware vem igual, mas o software se fabrica. Aliás, é uma das coisas curiosas da história da humanidade, porque existe 120, 130 mil anos que existe o homem na Terra. E a nossa história só começou há 8 mil anos, talvez, 9. Porque nós tínhamos o hardware, mas não tinha software. Porque o software foi autofabricado, foi o homem que fabricou o software. Do nada. Eu acho que é uma das mais extraordinárias criações da espécie. E na nossa realidade, esse software é composto pelo aprendizado ou aquisição da linguagem, né? E daí já começa a ficar claro que cada grupo étnico já tem uma língua, né? E uma linguagem, uma aquisição, de modo que a comunicação, por exemplo, com um interlocutor, por exemplo, japonês, para nós, é encrencadíssimo. Isso não significa que o interlocutor brasileiro seja tão mais simples. A gente pensa que é mais simples por causa da fluência das palavras, né? O uso das mesmas palavras, mas cada software é absolutamente único. E nós, como espécie, demoramos 90 mil anos ou 100 mil anos para conseguir fabricar um embrião de software suficiente para poder ser transmitido de uma geração para outra, que foi a linguagem. Então tinha o equipamento, aprendeu-se provavelmente algumas coisas, mas não conseguia transferir para a próxima geração. Que coisa terrível, né? E fascinante ao mesmo tempo, né? Esse é o homem. Esse software é aquilo que os antigos sempre chamaram de alma, que é um bom nome, viu? Alma, eu acho que é uma belíssima palavra, é boa, inclusive, para ser resgatada, né? Não é um termo muito científico, mas mostra isso, quer dizer, que existe, porque a alma significa essa parte que pensa, que nós estamos aqui conversando, eu usando a minha para falar, vocês a de vocês para ouvir, e não há nenhuma garantia que o que eu estou falando aqui corresponda ao que vocês estão ouvindo aí. E cada um está ouvindo de um jeito. Quanto mais consciência eu tiver de que esta comunicação é precária, quanto mais eu tiver certeza que pode existir falha grave na minha chegada aí, entre o emissor e o receptor, provavelmente melhor será a minha comunicação. A minha boa comunicação depende da consciência de que nós somos todos únicos. E que, portanto, a nossa comunicação será sempre precária. E esse caráter único, a gente não gosta muito de ver porque ele nos faz sentir sozinhos, né? Define aquilo que o Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, na minha opinião, fundamental, que morreu no início dos anos 50, que é a primeira metade do século XX, o Ortega chamava de solidão radical. Solidão radical significa isso, quer dizer, por melhor que a gente queira se comunicar, tem um abismo, porque o software é único.
E mesmo quando são gêmeos idênticos, crescidos no mesmo ambiente, com o mesmo hardware, o software é diferente. Eu já atendi vários gêmeos idênticos suficientemente diferentes para nem parecerem gêmeos. Um deles, por exemplo, que me vem à memória, era homossexual, o outro heterossexual. Mesmo hardware, mesmo ambiente, mesmo contexto, e alguma pequena vírgula no software, um resolveu andar para cá, o outro para lá.